Liturgia da palavra deste quinto domingo da Quaresma nos apresenta no Salmo essa oração, esse pedido, esse desejo do salmista: criai em mim um coração que seja puro. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso pedido para Deus durante a Quaresma, mas durante toda a vida. Porque se Deus cria um coração puro em mim, eu vou viver um autêntico processo de conversão. Se Deus cria um coração puro em mim, eu vou viver um autêntico processo de santificação. E se Deus cria um coração puro em mim, eu vou viver na eternidade com Deus. Por isso, que seja o desejo do nosso coração ser puro. Mas o que significa isso? Em primeiro lugar, o coração, biblicamente falando, é o centro das decisões, é o íntimo do ser humano, é essa conjugação de corpo, mente e espírito. É isso que a Bíblia chama de coração. E como nós vamos obter isso? Em primeiro lugar, vamos pedir para Deus, vamos desejar isto. Porém, não basta só pedir e não basta só desejar. É preciso, meu irmão, minha irmã, ter a atitude que Jesus demonstra no Evangelho. Ele diz: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Para que Deus crie um coração puro em nós, para que Deus nos dê um coração puro, é preciso que nós vivamos um contínuo processo de conversão, aonde eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso ser esse grão de trigo que morre para si mesmo, no sentido de fazer renúncias, para que a graça de Deus opere em mim, no sentido de me esvaziar, para que eu dê espaço para Deus, no sentido de ser humilde, para que Deus haja no meu coração, no sentido de vivermos naquela dimensão da palavra de Deus que nos fala que nós precisamos ser violentos. O reino dos céus é conquistado com violência, mas não é a violência de agredir a outra pessoa, é a violência de superar a si mesmo, os seus limites, ou dentro de uma linguagem espiritual, do domínio de si. Por isso, para que Deus crie um coração puro em nós, precisamos ter essa postura de vida do grão de trigo que precisa morrer para gerar fruto. E quando eu morro para mim mesmo, meus gostos, meus caprichos, minhas vontades, meus desejos, quando eu morro para mim mesmo, minhas opiniões, minhas teimosias, meus pecados, quando eu morro para mim mesmo, eu estou fazendo germinar no meu coração a semente que vai dar o fruto de um coração puro. E o que é um coração puro? Geralmente as pessoas associam a área da sexualidade, a área da castidade. O coração puro envolve isto, mas dizer que tem um coração puro é só isso, é pobre demais compreender o coração puro dessa maneira. É por isso que muitas vezes nós não progredimos na fé, porque nós só nos preocupamos com a sexualidade e esquecemos que
primeiro, como disse, para ter um coração puro, eu preciso me esvaziar. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso dar espaço para Deus. E aí o coração puro será essa autenticidade na vivência da fé, dos valores. Tem um coração puro quem tem sinceridade em viver a sua fé na relação com Deus e com os irmãos, mas uma sinceridade que não é agredir o outro, porque eu sou sincero, agora eu vou dizer tudo o que eu penso. Eu sou sincero e eu vou usar essa sinceridade com caridade. Isso é ter um coração puro. Ter um coração puro, através desta lei que o Senhor imprime nas nossas entranhas, no nosso coração, na ação do Espírito, que nós já recebemos no batismo. Ter um coração puro é sermos bons, praticarmos a bondade, alimentarmos a bondade dentro de nós. Ter um coração puro é alimentarmos nos nossos pensamentos, no nosso interior, a justiça e praticarmos a justiça. Ter um coração puro, pedindo o auxílio de Deus, as luzes do Espírito Santo, é sermos pessoas que alimentam dentro de si a atitude da paciência, da compreensão, do diálogo, da escuta. Tenha um coração puro quem na ação do Espírito procura alimentar dentro de si o bem e promove o bem porque alimenta o bem dentro de si, ao invés de ficar alimentando o mal, maquinando coisas ruins. Tenha um coração puro e, portanto, a sua vida vai sendo restaurada, vai morrendo para si mesmo. E tenha um coração puro quem sai do egoísmo e passa a ser uma pessoa solidária, que tem empatia, que se coloca no lugar do outro e se importa com o próximo. Isto é ter um coração puro. Tenha um coração puro quem não é intolerante, não fica alimentando rivalidades, rixas, desavenças ou intolerância, mas inspirados no amor de Deus, inspirados na misericórdia de Deus, somos chamados a sermos tolerantes, mesmo com aqueles que não concordam conosco, que não são da nossa turma, que não são do nosso meio, que até nos criticam. E eu não estou exagerando, porque o próprio Jesus disse no Evangelho que é para nós rezarmos pelos nossos inimigos. Tenha um coração puro aquela pessoa que prima pela retidão na sua vida. Tenha um coração puro aquela pessoa que, pedindo os auxílios de Deus, procura a verdade de Deus. E quando descobre a verdade, abandona a mentira. Conhecereis a verdade vos libertará, nos diz outro trecho do Evangelho. Tenha um coração puro a pessoa que louva, que glorifica, porque quem louva e glorifica põe Deus no centro, sai de si, reconhece as graças de Deus. Por isso também tem um coração puro quando nós manifestamos a nossa gratidão a Deus pelas suas graças, gratidão aos irmãos pelo bem que eles são para nós. Tenha um coração puro a pessoa que cultiva dentro de si, com o auxílio do Espírito Santo, a atitude da obediência, porque a impureza das impurezas foi a desobediência de Satanás, o orgulho de Satanás que contaminou a humanidade. Por isso, um coração puro é um coração manso, humilde e obediente. Peçamos que o Senhor, no seu Espírito, imprima
esta lei em nosso interior, no nosso coração. Tem um coração puro a pessoa que alimenta no seu dia a dia e procura praticar a vida de oração. Porque à medida que você reza, você se coloca em comunhão com Deus. Tem um coração puro a pessoa que procura vivenciar os sacramentos da igreja, porque os sacramentos da igreja são a ação de Deus em nós, para nos santificar, para renovar a nossa vida, para operar em nós de uma maneira eficaz. Por isso, dentre os sacramentos, a Eucaristia, a Santa Missa, e dentre os sacramentos, a confissão, o perdão dos pecados, quem vivencia constantemente essa prática e esse desejo, essa intenção, essa atitude, tem um coração puro. Portanto, não é só uma questão de sexualidade e castidade, envolve sexualidade e castidade, mas ter um coração puro é muito mais profundo. Por isso, peçamos ao Senhor um coração puro, nos esvaziemos, façamos as renúncias necessárias, porque ter um coração puro é sermos honestos e cultivarmos sentimentos e pensamentos de honestidade. Ter um coração puro na ação de Deus é cultivarmos pensamentos, e sentimentos e atitudes de compaixão. Ter um coração puro, pedindo o auxílio de Deus, é evitarmos toda fofoca, toda maledicência. E se você tem que falar alguma coisa do irmão, procure uma qualidade nele. E se você não tem qualidade para exaltar, se cale. Não leve a fofoca adiante. Ter um coração puro é, na ação do Espírito, nos abrirmos para a mentalidade da gratuidade. Pessoas generosas, capazes de se desapegar de si, das coisas, dos bens, e poder partilhar com o outro. Quem faz isso tem um coração puro. Por isso, quando o salmista pede um coração puro, ele não está pedindo só na área da sexualidade. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos fazer a nossa conversão, porque nós só pensamos na área da sexualidade. E esquecemos que ter um coração puro envolve toda uma atitude de vida, toda uma atitude de esvaziamento de si, nos configurando a Cristo, que é o grão de trigo por excelência que cai na terra e morre, e dá a vida para que o Pai haja nele, para que o Espírito haja nele, e para que ele restaure toda a humanidade. Ter um coração puro é fazer o esforço de não deixar-se dominar pelo mal. Ter um coração puro é fazer o esforço de, no dia a dia da nossa vida, com o auxílio de Deus, lutarmos e evitarmos o pecado. Ter um coração puro significa que, na ação do Espírito, nós precisamos ser aqueles que levam a paz, aonde há conflito, aonde há discussão, aonde há desentendimento. Não seja aquela pessoa que põe mais lenha na fogueira, que você chega, o ambiente está pesado e você aumenta aquele peso, que você encontra um conflito e você aumenta o conflito, entra na confusão. Ter um coração puro é ser um propagador da paz, ser aquele que apazigua os ânimos. Ter um coração puro na ação do Espírito é, meu irmão, minha irmã, sim, evitar a imoralidade, evitar alimentar essas coisas, essas fantasias no nosso coração. Ter uma vida reta, equilibrada, sim, casta, se preservar. Não ter uma vida promíscua, sim, entra aqui. Ter um coração puro é ser alguém que, ouvindo a palavra de Deus, inspirado por Ele, perdoa e pede perdão. Tem um coração puro a pessoa que procura o bem do outro,
ao invés de ficar maquinando o mal, porque quem maquina o mal tem um coração impuro. Ter um coração puro, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante das dores da vida, é ofertar isso a Deus. Não porque Deus quer que você sofra e Ele quer se alimentar do seu sofrimento, mas é configurar-se a Cristo, que transformou o sofrimento, que transformou a cruz em trampolim, em arma da vitória, que nos projeta para frente, tirando um bem maior daquilo que é uma aparente derrota. Ter um coração puro é pensar positivo em Deus, ao invés de ficar se lamentando, se envenenando com lamúrias, com negatividade, com pessimismo, com medo. Ter um coração puro em Deus é pensar positivo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós pedimos no Salmo, criai em mim um coração puro, nós estamos pedindo tudo isso. E nós precisamos desejar tudo isso, mas também nós precisamos colaborar com a graça de Deus, fazendo as renúncias que são necessárias, nos esvaziando de nós mesmos, tendo uma atitude humilde, para que Deus encontre espaço para trabalhar em nós e gerar este fruto do coração puro. Deus nos conceda essa graça nessa quaresma. Deus nos conceda essa graça na grande festa da paixão, morte e ressurreição de Cristo que se aproxima. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê um coração puro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.